pra fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacuró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o pode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. Olá, eu sou Ana Maria Nascimento, setorista de educação do Diário de Pernambuco. Toda sexta-feira a gente se encontra aqui no canal do Diário no YouTube para falar sobre um tema relacionado à educação. Hoje a gente está recebendo o Hugo Monteiro Ferreira, que é professor e coordenador do Núcleo do Cuidado Humano da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. Hugo, obrigada pela presença. Eu quem agradeço o convite. Hugo, a gente está aqui no contexto do Setembro Amarelo, né? E vai falar um pouquinho com você sobre habilidades socioemocionais, a importância desse tema. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, primeiro, sobre o Setembro Amarelo, o que é que esse mês traz de discussão? Então, o Setembro Amarelo é, na verdade, um grande movimento, uma grande campanha que o Brasil implementou, muito relacionado ao trabalho do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e tem por finalidade trazer à tona discussões sobre prevenção, sobre pós-venção em relação ao suicídio e também sobre a promoção da saúde emocional, da saúde mental das pessoas no nosso país. Então é um movimento que iniciou com um grupo pequeno, geralmente relacionado aos profissionais da saúde mental, mas que tomou proporções maiores e hoje, acredito eu, se consolidou como um movimento, como um tempo, um espaço de reflexão e de enfrentamento às questões relacionadas ao suicídio. Como é que a educação entra nesse contexto? A educação entra porque nós precisamos educar nossas emoções. Nós precisamos aprender como educá-las. Precisamos aprender como enfrentar dificuldades sem necessariamente entrarmos em adoecimento. Então, os processos educativos que podem nos ajudar, que podem contribuir para que a gente tenha emoções educadas, são muito significativos. Então, a educação entra nesse aspecto. Se eu penso em termos de educação institucionalizada, ou seja, os processos nas escolas, nas universidades, nas instituições de modo geral, que lidam com as práticas pedagógicas, que lidam com as práticas de ensino, então eu também penso que esses espaços são espaços formativos para que nós possamos educar as nossas emoções. E o que é que significa educar as emoções? Educar as emoções significa, sobretudo, eu saber lidar com os desafios que são cotidianos da vida, com os desafios que estão no dia a dia, com as coisas que nos acontecem, saber lidar com essas questões de modo que eu possa enfrentá-las, vencê-las, resolvê-las, sem necessariamente eu ter problemas relacionados à minha saúde emocional e mental. Então, educar significa, sobretudo, quando a gente consegue entender que nós somos pessoas voltadas e tomadas pelas emoções, né? E que as nossas próprias racionalidades também são racionalidades tomadas pelas emoções. Então, educar as emoções é não priorizar e não dar predominância à racionalidade exacerbada, mas compreender que eu, você, cada pessoa que nos escuta agora, somos todos tomados e constituídos pelos sentimentos, pelas emoções. A gente vive num contexto de muita informação, de multitela. Como é que esse contexto social interfere nessas questões que a gente está falando aqui? Então, para você ter uma ideia, se nós pensarmos de 2000 para cá, ou seja, início do século XXI, em que as redes sociais digitais elas passaram a ocupar muito tempo e muito espaço na vida das pessoas,
Nós estamos tendo uma sociedade, digamos assim, digital, uma sociedade que ela sobrevive do ponto de vista da comunicação e também das interações muito através das redes sociais digitais. Portanto, o bombardeio de informação é muito grande e a incapacidade de selecionar as informações qualificadas também é muito grande. Há, por exemplo, hoje estudos que apontam que nós desenvolvemos síndromes, fobias, a partir dessas interações, dessas relações com esse mundo digital, que é da nossa ordem do dia, é do nosso tempo, é da nossa vida, é do nosso cotidiano. A gente não pode, ou pelo menos não necessita de todo modo descartá-lo, mas a gente precisa aprender a como lidar com esse excesso de informação que nós recebemos e, ao mesmo tempo, com a nossa, digamos assim, deseducação no que diz respeito a como lidar com esse excesso. Então, acho que a gente também tem hoje um grande espaço, um terreno fértil para os adoecimentos emocionais em razão dessa sociedade que emergiu, né? Essa sociedade que veio e que ela, de certo modo, tem sido muito rápida em conseguir conectar com as crianças, com os adolescentes e com os jovens. Então é possível hoje falar de adoecimentos de crianças, de adolescentes que nós não falávamos há 20 anos, há 30 anos. No Brasil, para você ter uma ideia, nós temos um aumento significativo de suicídio na adolescência. Agora há pouco nós tivemos pesquisas da Universidade Federal de São Paulo, que apontam que houve um crescimento de 24% no número de suicídio na adolescência. Então, isso é um quadro preocupante demais e, ao mesmo tempo, é um quadro que demonstra que o Brasil precisa tomar providências no campo das políticas públicas, no campo da ação do Estado, no campo da intervenção junto a famílias, às escolas, às universidades, às instituições de modo geral, a própria mídia. Um programa como esse nos ajuda a pensar de que maneira a gente pode educar nossas crianças, nossos adolescentes, para que eles e elas saibam lidar com esse mundo contemporâneo sem necessariamente entrar em processos de adoecimento. Você considera que o suicídio ainda é um tabu falar sobre ele no país? E nas escolas, como abordar o tema com crianças e adolescentes? Eu acho que suicídio é um tema bastante delicado, porque a gente entende que suicídio tem uma natureza de contágio. Não é? Por exemplo, quando as pessoas que são vulneráveis ou que estão vulneráveis emocionalmente, que têm propensão ao suicídio, têm ideação suicida ou já tentou suicídio, têm um comportamento suicida. Elas tomam informação, elas sabem informação de números, por exemplo, isso pode intensificar e aumentar. Então, a comunidade científica como um todo tem muito cuidado com essa temática. Por outro lado, não pode ser um tema, digamos assim, ignorado dentro de casa. Entre mim, entre meus filhos, minhas filhas, na escola, na sala de aula, não pode ser um tema ignorado, precisa ser um tema conversado, dialogado. Por quê? Porque as pessoas que têm ideação suicida, que por acaso tenham um comportamento suicida, elas precisam de espaço, elas precisam de tempo para que elas para que elas digam que precisam de ajuda. Então, se eu ignoro essa temática, se eu não falo sobre essa temática, então, muito provavelmente, as pessoas que estão sofrendo, elas não vão dizer que estão sofrendo. Então, é importante que a gente acolha, abra espaço, dialogue com cuidado, seguindo as orientações científicas que estudam sobre o tema. Não pode ser simplesmente o que muitas vezes acontece, pessoas nas redes sociais digitais que abrem blogs, canais, como canais no YouTube ou mesmo em outras redes sociais digitais que começam a falar sobre as suas experiências. Muitas vezes aquilo não ajuda, aquilo prejudica, porque torna ainda mais vulnerável quem vulnerável já está. Por outro lado, é importante que as instituições como escola, universidade, família, igreja, trabalho, mídia, colaborem com a reflexão para que a gente tenha uma minimização e uma erradicação desse comportamento na nossa sociedade.
Isso é trabalhado na formação dos professores, para como eles devem lidar com esse tema na escola, no dia a dia? Eu pesquiso sobre sofrimento de crianças, adolescentes e jovens há praticamente 10 anos. E eu posso te dizer que as políticas públicas no Brasil, no que diz respeito à formação de professores e professoras, no que tange a sofrimento, portanto, a todos os desdobramentos do sofrimento, no Brasil elas são bem recentes. A gente tem legislação recente também e ainda tem pouquíssimos programas de intervenção, programas oficiais que possam colaborar com a formação das pessoas que estão na escola, dos profissionais da área de educação, para que eles e elas saibam como lidar com situações de crise. Por exemplo, um aluno que chega para você e diz que quer morrer, o que é que eu faço? Os professores perguntam isso. Como é que eu posso agir? De que maneira eu posso ajudar? Então, essas questões que são fundamentais no mundo contemporâneo, elas ainda não estão integradas de forma bastante consistente ao campo da formação de professores. Mas eu acredito que é inevitável que isso precise acontecer. Se nós pensarmos nas 10 competências gerais da BNCC, as 3 últimas competências, todas elas falam sobre questões socioemocionais. Falam por quê? Falam porque as pessoas começaram a evidenciar necessidade, as pessoas começaram a ter necessidade muito explícita, muito ostensiva de cuidar das emoções na escola. Para você ter uma ideia, é muito comum que a gente encontre em cada sala de aula um comportamento chamado comportamento autolesivo, ou a autolesão sem intenção suicida, ou a automutilação. E esse comportamento tem sido muito comum entre crianças e adolescentes. Então, isso na escola. Acontece muitas vezes na sala de aula, nos banheiros escolares, nos corredores. As crianças sabem, as crianças criam grupos que falam umas para as outras sobre os seus cortes. Os cortes são ditos que as crianças e os adolescentes, as adolescentes, quando falam sobre os cortes, elas dizem que precisam de ajuda, né? E às vezes o corte implica pedir ajuda. Hugo, a gente está encerrando aqui a entrevista. Queria que você deixasse uma mensagem final nesse Setembro Amarelo para as pessoas que acompanham os temas relacionados à educação aqui no canal do Diário. Então, a mensagem que eu deixo é: peça ajuda. Se você em algum momento sentiu necessidade de se desvincular da vida, peça ajuda. Não fique só, busque acolhimento, peça ajuda. É isso, é a mensagem que eu digo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. A gente encerra aqui mais um programa Educação. Na próxima semana a gente volta para falar sobre um tema relacionado à educação no Brasil. Obrigada, até o próximo.